nós os teus planos nesta manhã, que nós possamos, Senhor, te adorar em espírito e em verdade, porque nós te amamos, ó meu Deus, e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos de pé, fazermos mais uma oração e já estamos aí no período de oração. Jesus amado, é no teu nome, Senhor, que nós damos início, Jesus amado, Deus eterno, a este culto de adoração a Ti, de aprendizado. Te louvamos, Senhor Jesus, por mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Na Tua presença estamos, Senhor, para aprender da Tua palavra. Jesus querido, recebe os louvores que aqui serão entoados. Abençoa, ó Pai, ó Deus poderoso, tudo quanto aqui for feito. Nós te louvamos, Senhor amado, pela presença do teu servo, pastor Gunner, com a sua família. Deus eterno, Pai bendito, Pai poderoso, estamos na tua presença e que tudo seja para a tua honra, para a tua glória e em teu nome, Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Em nome do Senhor. Nós vamos então passar a direção desse culto ao pastor Renato, superintendente da Escola Bíblica Dominical. Aleluias, glórias a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu convido a todos para nós abrirmos a nossa harpa cristã no hino de número 459. Hino de número 459. As firmes promessas. Meus amados irmãos, ao longo deste trimestre, nós estivemos estudando lições importantíssimas para a nossa vida cristã. E nesta manhã estamos neste culto de louvor, adoração, agradecimento ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito durante todo este trimestre na presença do Senhor. E ao longo deste culto nós vamos relembrar algumas das passagens, das verdades práticas que nós tivemos em cada uma das lições, para que nós possamos, ao ouvir o preletor nesta noite, daqui a pouco nós faremos a apresentação, ele o possa já estar ambientado para a lição derradeira. Amém? Vamos então ouvir o hino de número 459. São as
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Estas são as ricas promessas do nosso Deus. Na lição de número 1, nós aprendemos sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. De forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à Igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Na lição de número 2, nós temos por título a sutileza da banalização da graça. A graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Na lição de número 3, nós temos a sutileza da imoralidade sexual. As Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Na lição de número 4, a sutileza da normalização do divórcio. O padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Amém? Meus queridos, eu convido a todos para nós abrirmos as nossas Bíblias em Tiago, no capítulo 4. Hoje, nossa lição de número 13, 25 de setembro de 2022. Resistindo às sutilezas de Satanás. O nosso texto áureo nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. A verdade prática diz: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. E eu convido a toda a amada igreja a se colocar em pé para nós lermos a leitura bíblica em classe que se encontra em Tiago, no capítulo 4, do versículo 4 ao versículo de número 10. Estaremos fazendo uma leitura responsiva. Eu lerei o primeiro versículo, os irmãos lerão o segundo e assim até o fim. Amém? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Todos, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Pastor Ari, vem fazer esta oração, estaremos dando início oficial ao nosso culto. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, Pai amado, Senhor, contamos, Senhor amado, com a Tua presença, Senhor, abençoando esta reunião, este culto, Senhor, de louvor, adoração e aprendizado, Senhor, ao Teu nome, Senhor. Aqui, Senhor, nos reunimos, ó Pai, para aprender, Senhor, a Tua palavra, para nos preparar, Senhor, a cada dia contra as astutas ciladas do inimigo, ó Pai. Ó Deus, que tem tentado, Senhor, destruir, aleluia, o Teu povo, a Tua igreja, ó Pai. Aqui, Senhor, nos reunimos para fortalecermos, ó Pai Santo, ó Deus, as nossas vidas, Senhor, aleluia, diante deste mundo tenebroso de pecado e miséria. Ó Pai, que toda palavra falada aqui nesta manhã, Senhor, esteja, Senhor, sendo gravada nos corações, nas mentes, ó Pai,
que saiamos, Senhor, restituídos, fortalecidos e com nossa alma alimentada. Ó Pai amado, abençoa mais uma vez, Senhor, o teu servo, que nos trará a tua maravilhosa e poderosa palavra. Te agradecemos por isso, em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Eu quero continuar aqui e eu peço ajuda do nosso visual. Com a lição de número 5, nós tivemos aqui o título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Na lição de número 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. Dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. Vamos ouvir as nossas irmãs louvando ao Senhor. Das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, tão insondáveis, Senhor, são seus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele.
Glória a Deus, aleluia. A Ele a honra, a Ele a glória. Nós temos que, na lição de número 7, nós tivemos o ensino a respeito da sutileza da relativização da Bíblia. A Bíblia é inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. Na lição de número 8, nós tivemos a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas, como a sua evidência, são distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Ouçamos neste momento o louvor pela nossa juventude, a nossa mocidade e adolescentes juntos. Glórias. Escutas quando clamo e a
trimestre, na lição de número 9, nós estudamos a sutileza do movimento dos desigrejados. O movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Na lição de número 10, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Número 11. Meus amados irmãos, a lição de número 11 que diz a sutileza das mídias sociais. As mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. E a lição de número 12, a sutileza da espiritualidade holística. Qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Amém. Conosco. Mas neste momento eu quero fazer menção ao pastor Gunnar Berg de Andrade, que está conosco, será o preletor nesta manhã. Muito obrigado por ter aceito esse convite. E juntamente ao pastor Gunnar, nós temos a irmã Ana e os seus filhos, o Estevão e a Amy Beatrice. Eles são... A Amy já está lá na salinha, né? Glórias a Deus. Eles são da nossa Assembleia de Deus, Ministério do Belém, estão congregando ali em Campinas com o pastor Paulo Freire. Os irmãos estão felizes pela presença do servo de Deus e de sua família. Digam amém. 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 Pastor, obrigado, viu? Vamos ouvir o nosso coral misto do setor louvando a Deus.
Aleluias, que lindo, amados irmãos. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Aleluia, glórias a Deus. Tá gostoso, né, irmãos? Vai ficar melhor. Meus queridos irmãos, nós vamos ouvir o pastor Gunnar trazer a mensagem da palavra do Senhor. Logo após o pastor Gunnar, estaremos ouvindo o coral de obreiros do setor e as nossas crianças. Vamos receber em pé o nosso querido pastor Gunnar? Estejamos em pé. Pastor Gunnar. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem assentar-se. Estamos felizes na manhã de hoje em poder estar com os nossos irmãos aqui. Louvamos ao Senhor Jesus Cristo por essa ocasião. Que oportunidade tão especial. Não faz tanto tempo nós tivemos a oportunidade de estar com os irmãos em um trabalho de família e foi muito bom, muito importante, sentimos-nos tão abençoados naquela ocasião e hoje novamente podemos reencontrar os irmãos. O pastor Elias Camilo não está conosco esta manhã por ausência justificada. Ah, chegou? Que bênção! Oh, glória! Então chegou o pastor, irmãos. Agradeço a Deus pela vida do pastor Elias, que nos recebe com tanta alegria, bem como o pastor Paulo, os demais obreiros nesta casa, o pastor Renato, que convidou-nos a estar aqui, e eu louvo ao Senhor Jesus pelas vidas dos meus irmãos. Fico feliz em poder, nesta manhã, fazer-me acompanhar, como já foram apresentados aos irmãos, por minha esposa, pelo meu filho Estevão, minha esposa Ana, e a nossa menininha mais nova, a Amy, que deve estar lá na sala das crianças, né? Então, para nós é uma alegria. Não é sempre, irmãos, que eu posso, quando saio, vir a ser acompanhado da minha família, porque a esposa, os filhos têm as atividades na igreja, mas hoje deu certo, graças a Deus, para estarmos aqui. Fico muito feliz em poder, com os meus irmãos, partilhar esta manhã. Nós temos, queridos irmãos, a missão do encerramento desse trimestre, da exposição da lição última, desse trimestre tão especial que fala sobre as sutilezas das armadilhas provocadas por Satanás para provocar a queda e o desvio da igreja em tantos aspectos. Antes de irmos à leitura e às considerações da nossa aula de hoje, devemos começar por uma análise bastante sincera. Ao longo desse trimestre, as conclusões a que chegamos não foram certamente as melhores, não foram as mais alviçareiras, porque viemos a descobrir que em muitas das armadilhas a respeito das quais fomos alertados, temos cada um de nós, ou pessoalmente ou como igreja, errado e falhado. É necessário que esse trimestre nos sirva do mais completo alerta espiritual, porque todo o esforço que fizemos em vir à escola dominical, em participar das aulas, em prepararmos as exposições, os irmãos professores, em fazermos o melhor para bem ensinarmos no domingo, precisa redundar em frutos, e no nosso caso, estes frutos são aqueles dignos do arrependimento. Estes frutos, irmãos, aparecem assim mencionados na palavra de Deus, no plural, porque não se trata simplesmente de um ato de contrição, através do qual se confessa um pecado, mas sim de toda a sequência das nossas ações depois da confissão. Por isso chamamos de frutos, frutos que são característicos daqueles que se arrependeram. Descobrindo o seu erro, não tornam mais a ele. E nesta manhã, nós falaremos a respeito, de forma mais generalizada, das ações que o diabo levanta contra a igreja e a forma como a igreja pode a elas resistir. Assim eu chamo a atenção dos irmãos de início para o texto áureo de nossa lição, que assim diz,
a epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Está aí, queridos irmãos, aquilo que nos deve servir, que nos deve ser tomado como ponto inicial para que resistamos ao modo como o diabo atua contra a igreja, porque sim, ele atua. Porque sim, ele tem mesmo de suas artimanhas. Nós chamamos nesse trimestre a estas artimanhas de sutilezas, mas irmãos, a bem de toda a verdade, talvez já não seja mais a época das sutilezas, não. Acho que estamos passando por um momento de ação escancarada e franca do inferno contra a igreja do Senhor, se bem que eu entendo mesmo, o que quer dizer o autor de nossos comentários ao chamar as investidas do diabo de sutilezas. É porque elas nascem realmente do desvirtuamento bem sutil, quase descaracterizado, e quando alguém dá-se por conta, está tão enredado nessas armadilhas que já não pode livrar-se. Há alguns anos atrás, o meu pai, pastor Cláudio Honor, conversando com um irmão, pretenso teólogo, estava dando-lhe conselhos, e esse irmão lhe disse assim: pastor, quando eu percebi, já estava tão envolvido com o liberalismo teológico, que agora é tarde, eu não consigo mais voltar atrás. Assim os irmãos percebam que todo o engano que este irmão cometeu-o muitas vezes sem saber, sem ao menos perceber que estava errando. E quando por fim foi alertado, já não encontrou condições para libertar-se. Mas talvez este nosso irmão teólogo precisasse ouvir, como de fato ouviu, que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Porque se há algo que permanece atuante e atual, é o poder de Cristo para libertar o homem e fazê-lo tornar-se apto para ir morar no céu. Queridos irmãos, a nossa lição dá como primeiro remédio para as armadilhas, contra as armadilhas, o comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Cristo, o Salvador. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. O apóstolo Paulo escreveu 2 cartas a esta igreja, todos bem as conhecemos, para tratar de assuntos muito sérios e que estavam comprometendo irremediavelmente a vida espiritual da igreja de Corinto. A cidade de Corinto rivalizava com a cidade de Atenas, na província romana da Acaia, e aquelas duas cidades estavam sempre a disputar, porque Atenas era considerado um centro cultural, um centro de ideias, de discussão política, e até reputamos a Atenas a experiência que chamamos de democracia, mas bem cabe aqui o comentário, vem as eleições, e não podemos desfazer do fato de que a experiência democrática de Atenas durou 80 anos só. E aquela cidade fracassou fragorosamente com a sua experiência política, porque fez as escolhas mais erradas que podia fazer. Que Deus abençoe o nosso Brasil no próximo fim de semana e tenha misericórdia desta nação. Mas, irmãos queridos, Atenas e Corinto rivalizavam politicamente, rivalizavam culturalmente, rivalizavam inclusive na imoralidade. Em Atenas havia as práticas dos cultos, marcados por sessões de orgias sexuais, e Corinto queria tê-los também. E o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, está dizendo àquela igreja, veja bem, que não é aos que frequentavam os cultos idolátricos gregos, mas àqueles que se diziam crentes: vemos entre vós coisas que nem entre os ímpios se acha. E o apóstolo Paulo faz-lhes o alerta para que passem a ter a sua vida centrada em Cristo. Por isso diz: entre vós não quis saber de nada, a não ser de Cristo Jesus.
não fui ter com vocês falando a respeito de coisas altas, de pensamentos filosóficos, não quis alimentar esta rivalidade cultural com os atenienses. Meu assunto entre vós, coríntios, era só Cristo. Porque quando a igreja está centrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, as portas imediatamente se fecham às armadilhas e às artimanhas de Satanás. Queridos irmãos, quando estamos em um ambiente solene e espiritual como é o desta manhã, e tenho eu certeza, assim é em cada culto que meus irmãos promovem em adoração ao Senhor, as nossas almas, o nosso coração, o nosso espírito, desliga-se do que está lá fora. Concentra-se unicamente no Senhor Jesus Cristo. É uma bênção, é uma dádiva, é uma vitória espiritual. Mas onde isso pode tornar-se apenas uma parte da solução, e como parte da solução não pode resolver todo o problema. Está aí o problema em que quando deixamos o templo, levamos a nossa vida da maneira como estávamos fazendo ao ter entrado. Quer dizer que temos uma postura aqui e outra lá fora. Uma postura que no culto pode ser elogiada, deve ser mantida, precisa ser preservada, mas o apóstolo Paulo não está recomendando cuidados apenas litúrgicos, ele está recomendando cuidados particulares, que a vida seja centrada no Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que em todos os aspectos, em todos os lugares, em todas as situações, em quais forem as circunstâncias, que Cristo seja o centro do nosso viver. Que o nosso coração não tenha espaço para mais nada, a não ser para o Senhor Jesus Cristo. No seu testamento espiritual a Timóteo, o apóstolo Paulo escreveu, na segunda carta, no capítulo 4, fazendo alguns alertas muito sérios. Então Paulo disse a Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, ensines, redargues e exortes com toda a longanimidade e com toda a doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão mais a sã doutrina, e tendo nos ouvidos comichões, elegerão para si mestres e doutores segundo as suas concupiscências. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E aí o apóstolo Paulo diz: porque quanto a mim, já estou sendo oferecido em sacrifício e libação, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está separada, a qual Deus me dará, o justo juiz, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Os irmãos observaram, Cristo era o centro da vida do apóstolo Paulo. Não se trata unicamente de Paulo fazer pregações, não se trata apenas de prestar um culto correto, mas de ter Cristo como o centro do viver. Por isso Paulo arremata dizendo: todos quantos amam a sua vinda, a vinda do Senhor. Significa viver expectando o céu, esperando a eternidade, aguardando o arrebatamento, sabendo que a qualquer instante nós seremos chamados para lá. Amar a vinda do Senhor, manter Cristo debaixo dos nossos olhos, centrando-o em nosso viver, entronizando-o em nossa vida, significa, irmãos, que nada tem mais valor do que ir para o céu. Ainda que Cristo demore a tardar, não sei quais são os planos eternos do Senhor, mais uma década ou duas, mas eu o quero hoje, eu o quero agora. Mas ainda que Cristo demore um pouco mais, amar a sua vida, amar a sua vinda, significa renegar tudo aquilo que disputa espaço com Cristo, por mais uma década, por mais duas, ou por quantos forem os anos até a data do arrebatamento. Não é simplesmente fazer uma troca pensando, vai que Cristo volta agora.
O Senhor Jesus não aceita isso, o nome disso é escambo. O que o Senhor Jesus está querendo é que amemos o seu retorno, o arrebatamento e a vida eterna a tal ponto que não importa quanto seja o tempo que demore para que isso acontecer, nada ocupe o lugar que pertence a Ele em nosso viver. O apóstolo Paulo recomenda e diz que nada é mais importante do que pensar e pregar e falar a respeito de Cristo. A igreja precisa reconhecer Cristo como Senhor. Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar a Cristo como Salvador, por outro jamais deve esquecer-se de que é Ele o único Senhor. Nos tempos do Antigo Testamento, o povo de Israel organizava a sua confissão de fé ao redor de uma sentença. A sentença era: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, é o único Senhor. No Novo Testamento, os crentes passam a ter uma sentença também que resume toda a fé cristã, a fé apostólica. E a frase é esta: Jesus Cristo é o Senhor. Mas se formos ao texto bíblico e fazemos aquela leitura detida, inclusive cedendo tempo para fazer a leitura e as consultas no texto original, nós saberemos, como bem sabem todos os irmãos, que a palavra Senhor, empregada nesta confissão, Jesus é o Senhor, é diferente um pouquinho do modo respeitoso como nós nos referimos às autoridades que estão próximas a nós. Não é somente Senhor, como um filho chama ao seu pai, não é apenas Senhor, como nós, os membros e ovelhas da igreja, referimos-nos ao nosso pastor. A palavra em questão é a mesma que Israel usava para falar com Deus. Então, no Novo Testamento, a confissão de fé é esta: que Jesus Cristo é Deus, que o Senhor Jesus Cristo é divino, que o Senhor Jesus Cristo é o Deus que se fez homem para morrer em nosso favor, morrer em nosso lugar. Quando lemos o primeiro capítulo do Evangelho de João, e ali está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Vez por outra, professores de teologia, os exegetas, os hermeneutas, nos vêm falar sobre as acepções, sobre os vários sentidos possíveis da palavra verbo, no grego e na filosofia grega. Irmãos queridos, sabe por que amo as Escrituras? Porque para entender a Bíblia, eu só preciso da Bíblia. Não dependo da filosofia. Gosto de ler sobre filosofia, gosto de conhecer sobre a história dos pensadores, mas para entender a Bíblia, eu só preciso da Bíblia. E quando a Bíblia diz: no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, não é a filosofia que João está recorrendo, ele está recorrendo à própria Bíblia para explicar que lá no princípio de todas as coisas, Cristo era Deus, como Cristo sempre foi Deus, e Cristo era a palavra de Deus fazendo todas as coisas, e sem Cristo nada do que foi feito se fez. É Cristo quem fez, é Cristo quem criou, é Cristo quem mantém, é Ele quem sustenta. Foi Ele quem morreu na cruz, foi Ele quem nos comprou do pecado, foi Ele que libertou a nossa alma. Ele é o centro da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o protetor da igreja, é o guardador da igreja, é quem distribui dons para a igreja, e é Ele que levará a igreja para si, para morar no céu. Cristo é o Senhor, Cristo é Deus. Ao longo dos séculos 2 e 3 da era cristã, durante os concílios que se eram realizados, quantos debates não foram feitos para saber a respeito de Cristo? Uns diziam: olha, Cristo não é Deus, é um homem especial, foi revestido por Deus para um ministério. Outros diziam: Cristo não era Deus, Cristo era um tipo menor de divindade e assim Deus o enviou à terra. E tanta coisa para falar de algo que a palavra de Deus já havia deixado clara, estabelecida desde o começo, que no princípio Ele era Deus. No princípio, Ele estava com Deus. E este Senhor é o centro da igreja. Os irmãos querem resistir às armadilhas de Satanás?
fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Os irmãos querem atravessar os períodos de provação e pelas tentações, sem desagradar a Deus e sem pecar contra a sua palavra. Apenas sejam fiéis a Cristo. Que Cristo seja o centro, queridos irmãos, é o que basta para a igreja de nosso Senhor. Precisamos de uma vida comprometida com as Escrituras. Bíblia, revelação de Deus. Vez por outra, vemos os falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras, bem como a sua atualidade. E outra vez, para a tristeza de nossos corações, é preciso que de forma sincera assumamos: os piores ataques contra a palavra de Deus estão vindo de dentro dos templos, de cima dos púlpitos, de dentro das salas de aulas das nossas faculdades, dos nossos seminários teológicos. E não é isto um drama moderno, é coisa que desde há muito tempo se percebe. Um dos pioneiros do movimento pentecostal na Europa, o pastor Levi Petros, escreveu em suas memórias: se há um lugar em que os jovens da Suécia podem experimentar tudo o que lhes desencaminha da fé, este lugar são os seminários evangélicos. Era onde os jovens experimentavam os vícios, tinham contato com o álcool, tinham contato com a imoralidade, mas tão pior do que tudo isso, tinham contato com o liberalismo teológico que fazia-os não mais se incomodar com os pecados que estavam cometendo, dentro dos seminários. Queridos irmãos, não pense que isto é um apelo ao anti-intelectualismo, não pense que isso é um apelo para que não mais se abram livros e se estudem, muito ao contrário. Pela graça de Deus, eu me alegro em poder dizer, sou diretor de uma escola teológica, a mais tradicional do país, que é a ETAD. Existe há 45 anos, já formou 260 mil crentes ao longo dessas décadas, mas nada substitui a palavra de Deus. Para que uma escola teológica continue a ser útil, ela tem de entender que o seu lugar é o de serva da igreja. A escola serve a igreja, não é a igreja que serve a escola. Os professores redobram, replicam aquilo que nos púlpitos ensinam os pastores, porque se por primeiro a igreja tem um professor, este professor é o pastor da igreja, não é o pastor do seminário. Não é o professor da faculdade, não é o ensinador que está lá na escola teológica. O pastor é o professor da igreja. E uma boa escola teológica nada faz além disso, replicar o que as pregações saudáveis dos púlpitos estão a dizer. A palavra de Deus é central na vida da igreja. A palavra de Deus é inspirada. Passemos rapidamente pelas 5 características que ela tem. Primeira, a palavra de Deus é inspirada. Quer dizer, meus irmãos, que do Gênesis ao Apocalipse, qualquer página em que se abrir, qualquer versículo que se ler, qualquer capítulo que se memorizar, veio da própria voz, do próprio sopro do Senhor. Paulo escreveu a Timóteo dizendo: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda a boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Indo outra vez lá no grego, como é bom quando podemos, vamos nos maravilhar com o que é a expressão divinamente inspirada. Diz ali, Theo Pneustos, fôlego de Deus. Irmãos, quer entender como foi? Aqueles de nós que somos já casados e vivemos a bênção da vida matrimonial, vamos entender bem. Quando nós nos recolhemos no recesso do nosso quarto para dormir, deitamos o esposo e a esposa tão juntinho um do outro para conversarmos um pouquinho antes de pegar no sono, e não estamos tão perto que respiramos o fôlego do outro. Essa é a inspiração.
Deus estava tão próximo dos escritores, tão pertinho deles, que eles colocavam para dentro aquilo que o fôlego de Deus colocava para fora. A palavra entrava neles, oxigenava-lhes o cérebro, trazia ao seu coração vida, corria pelas suas veias. Eles estavam tão impregnados do fôlego de Deus, que quando sentiram, impelidos pelo Espírito, conforme diz a primeira epístola de Pedro, a necessidade de escrever, das suas penas não saía outra coisa, senão a palavra de Deus, não saía outra coisa, senão a respiração do Senhor, não saía outra coisa, senão aquilo que o Senhor já tinha bafejado neles, e eles sentiam o próprio fôlego do Senhor em si. A palavra é inspirada, a palavra é inerrante. Também é sabido de nós, não há novidade nisso, a Bíblia não é um livro de histórias, não é um livro científico, não é um livro de geografia, não é um livro de sociologia. Entretanto, irmãos, todas as informações, quer sejam históricas, quer sejam científicas, quer sejam elas sociológicas, sejam informações da heráldica, informações da numismática, de qualquer das áreas do conhecimento humano, estão todas corretas. Não há erro nas Escrituras. Mas, pastor, vez por outra, a ciência levanta, se questiona, a história fala, a arqueologia também reclama. Deixe-os falar, irmãos. Deixe-os reclamar. Estudando mais a fundo esses assuntos, os irmãos haverão de concluir o óbvio. Quando a ciência define-se, porque sim, se há uma característica na ciência, é a indefinição. Parece-me até que vivem os cientistas da não conclusão, porque o dia em que concluir, perde-se o emprego. Então, enquanto a ciência vive, ela vive de não concluir. Só para dar um exemplo aos irmãos bem simples. Quantas reportagens os irmãos já não leram, por exemplo, que numa década davam ao ovo o papel de vilão na alimentação, para na década seguinte dizer como ele era bom, e depois dizer como ele era mau, e assim com o chocolate e o nosso café. Pois é. Agora bem observe que quando a ciência por fim define, quando ela chega a uma conclusão que é realmente irrefutável, ela o faz para concordar com a palavra de Deus. Agora bem observe a palavra que usei. Ela não faz para validar a Bíblia, ela faz para concordar. Porque não tem por outro caminho a não ser este dizer, estava correta a palavra de Deus. Tem gente que olha e pensa que a ciência está validando a Bíblia. A palavra de Deus não necessita que homens a validem. A palavra de Deus não necessita ser aprovada pelos homens. A palavra de Deus não necessita sequer que os homens creiam nela para que ela seja a palavra de Deus. O que faz a ciência, o que faz o ser humano, o que faz o homem mais culto e inteligente, quando chega à razão, é simplesmente constatar, sempre esteve certa a palavra do Senhor. Mas a inerrância tem a ver com os aspectos passados, pretéritos da palavra de Deus. As coisas que a Bíblia disse que foram, que aconteceram, os personagens que disse ela existiram. Essa característica da palavra de Deus nos leva à próxima. Se ela é inerrante quanto ao passado, é também infalível, e isso tem perspectiva, é futuro. Se a Bíblia não errou no que disse quanto ao passado, se a inspiração não falhou quanto à descrição dos eventos idos, dos eventos que já foram, também as profecias não falham quanto ao futuro. Basta que observemos atentamente quantas já não foram as profecias a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, por exemplo, e que foram já cumpridas. Qual não é o assombro que nos causa a leitura da profecia das 70 semanas que viu o profeta Daniel? É uma profecia de um recorte histórico cumprido. São milênios cabidos dentro daquela profecia. E a sua precisão é de dias, irmãos. E todos os lances previstos nas 70 semanas de Daniel, com exceção, claro, da última semana, cumpriram-se todos.
É uma profecia tão assombrosa que aqueles que não creem na palavra de Deus, que são os detratores das Escrituras, acusam o livro do profeta Daniel de fraude. Dizem que não se trata de uma profecia, mas de um tipo de crônica. Alguém escreveu a profecia depois que os fatos se deram e colocou o nome de Daniel e uma data bem remota. Mas nós conhecemos a verdade e sabemos que o profeta Daniel é personagem histórico comprovado. Aqueles com os quais ele se relacionou em seu livro são personagens históricos conhecidos e comprovados. E todos os fatos descritos aqui foram cumpridos e nenhuma das palavras do Senhor caiu por terra e nem cairá. A Bíblia é infalível. A palavra de Deus é completa. Quando nós vivemos a vida centrada nas Escrituras, assumimos que a palavra de Deus não precisa, não admite, não requer nenhum tipo de complemento. Pode ser, irmãos, que estejamos diante do melhor livro de teologia que há, do compêndio mais completo, do tratado mais elevado, daquele que é o mais alto erudito das Escrituras que qualquer um de nós pudesse conhecer. Tudo isso, diante das Escrituras, é dispensável, porque a Bíblia não precisa de complemento. A palavra de Deus não precisa de adendos, não precisa de acréscimos. Eu ainda me lembro, e talvez muitos dos irmãos talvez se recordem, que em meados dos anos 90, um pastor brasileiro veio a dizer ter recebido do Senhor a revelação que completava as Escrituras. Colocou num livro. E o pior de tudo, a quantidade de crentes que comprou deste livro para ler é algo incalculável. Este homem estava dizendo ter recebido do Senhor uma revelação para completar a revelação. O nome disso? Heresia. O nome disso? Apostasia. E contra isso o que há? Há que recairá sobre quem assim o fizer todas as maldições previstas neste livro. A palavra de Deus é insubstituível. Queridos irmãos, significa que exatamente agora, neste momento que estamos atravessando, em que o relativismo tomou conta de tudo, se espalhou por todos os lugares, e que de vez em quando alguém inclusive vem sugerir que é hora de revisitar os conceitos bíblicos, porque a palavra de Deus é fruto de uma época, fruto de uma cultura, fruto de um tempo. Neste momento, a nós, os crentes, cabe cerrar os pés no chão, agarrar a palavra de Deus com toda a força e dizer: nada substitui as Escrituras. Mas e os novos conceitos de amor? São pecado. Porque a palavra de Deus é claríssima quanto à pureza do leito matrimonial, quanto à indissolubilidade do casamento, quanto ao caráter heterossexual do casamento. A palavra de Deus é claríssima quanto às coisas que são pecado, e elas são hoje como eram no passado e continuarão a sê-lo no futuro. Porque o conceito que as pessoas têm de pecado pode até mudar. Acontece que a origem das explicações sobre o que é pecado não vem da cabeça de homens, vem do nosso Senhor, que é o Pai das luzes, no qual não há sombra de variação. Se Deus não muda, a sua palavra também não. Se Deus permanece, a sua palavra também é perene. E este caráter perene e permanente das Escrituras é que nos dá autoridade e força para dizer que a palavra do Senhor é insubstituível. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quer dizer que a palavra do Senhor não precisa, ela dispensa qualquer tipo de intervenção, ela permanece. E até quando a igreja estiver no céu, esta palavra permanecerá. Será ela um memorial permanente diante do Senhor, do drama da salvação e de como Cristo redimiu a nossa alma da morte. Queridos irmãos, a palavra de Deus precisa ser assumida por nós como a regra única de fé e de conduta. Mas é difícil.
Não digo que seja difícil, porque as coisas que nos são pedidas aqui seriam impossíveis de fazer. Pelo contrário, o apóstolo Pedro disse e escreveu que assim como é santo aquele que nos chamou, sejamos santos também. Se ele está fazendo essa recomendação, se está havendo para nós essa necessidade, é porque há também a possibilidade de que o homem viva em santidade. Deus não nos pediria a fazer algo que não podemos. A dificuldade a que me refiro não é a de viver em santidade, mas é a de querer viver em santidade. Os nossos jovens saem de nossas casas, vão para as universidades e não há opção, precisam ir. É necessário que seja assim. Chegando lá, entram numa sala da faculdade aos 17, 18, 19, 20 anos. Deparam-se com um professor que só de vida universitária talvez tenha quase o dobro de tempo de vida que os nossos jovens têm. E ali os jovens veem o professor dizendo: Deus não existe. Deus é invenção humana. A Bíblia é fruto da edição de homens. E os jovens se acanham, se retraem. Faltam-lhe algumas respostas. Talvez tenha a convicção necessária, mas esteja carente de alguns argumentos. E assim, bombardeado todos os dias, há aqueles que desencaminham-se da fé para nunca mais voltarem ao convívio espiritual da igreja. Certo estudo realizado nos Estados Unidos deu conta de que 1/3 dos jovens cristãos que chegam à faculdade se desvia por toda a sua vida e morre sem Jesus. Imaginem os irmãos, aliás, imaginem não, sofrem os irmãos todas as pressões que o ambiente profissional lança sobre nós. São cobranças e cobranças, alguns convites para o erro, pressão para o desvio, para a falta, para a fraude, para a prevaricação. E quando as pressões não são atendidas, talvez ressintamos-nos de ficar isolados, de perdermos o emprego, de comprometermos a fonte de renda e sustento da nossa casa, e aí passamos a colocar a palavra de Deus de maneira perspectiva, relativizando certos versículos, até mesmo ignorando que eles existem. Mas não é assim que a igreja do Senhor haverá de vencer as armadilhas de Satanás. No que diz respeito ao reconhecimento da Bíblia como regra de fé e conduta, irmãos, nós temos que ser radicais. Eu diria aos irmãos que mais até do que bíblicos, para ficar claro do que eu estou dizendo, que sejamos fundamentalistas. Que não aceitemos que a palavra de Deus seja questionada de forma alguma e que vivamos esta palavra de forma inteira, integral e imediata. Se observarmos as outras culturas, outros povos, outras religiões, parece que eles até se ufanam da religião que têm, dos escritos ditos sagrados que têm. Não se envergonham de fazer e dizer que a sua vida é norteada pelo Alcorão, que a sua vida é norteada pelas anotações do hindu, pelos conselhos de Buda. Não estão eles entristecidos de dizer que estão seguindo as regras sagradas das suas religiões. Mas o crente parece que tem a tendência de querer esconder um pouquinho a Bíblia, para não parecer tão radical, dizendo até mesmo que fazendo assim ele se torna mais acessível ao mundo. Queridos irmãos, realmente o mundo passa a ter acesso ao crente que tem vergonha da palavra de Deus. Mas não é no sentido evangelístico, não. É no sentido de fazê-lo desviar, de fazê-lo errar, de fazê-lo desencaminhar-se da palavra de Deus. Irmãos amados, assumamos as Escrituras como única regra de fé para a nossa vida. Nós precisamos enxergar o mundo através da Bíblia. Precisamos ler os jornais e olhar para eles e entender como é que o que está acontecendo ao nosso redor está relacionado com as Escrituras.
Se assim o fizéssemos, estaríamos agora mesmo estarrecidos com o quanto o espírito do anticristo tomou conta do mundo, com a demonstração de poder que o anticristo deu agora nesses anos de pandemia, sem fazer qualquer questionamento ao mérito médico, sanitário desta enfermidade, pensando apenas nas suas implicações políticas, nas suas implicações sociais. Era tudo o que estava escrito nas Escrituras desde sempre, que em troca de paz e segurança, o homem aceitaria ser destruído. Um momento em que todas as liberdades naturais que os homens têm desde o nascimento foram suprimidas. E os seres humanos em todo o mundo aceitaram passivamente. Satanás fez das suas e com o seu jogo político fechou portas de igreja em nosso país. Ele fez uma demonstração de força que quero eu chamar de último ensaio geral, antes da grande tribulação. Verificou e testou todos os sistemas. Tudo funcionando perfeitamente para o teatro que se vai instalar no mundo depois que a igreja for sacada da terra. E a igreja do Senhor, ao invés de fortalecer-se, de lançar-se na oração, de buscar a face de Deus, encolheu-se, retraiu-se. Por força de nossa atividade, temos visitado igrejas em todo o Brasil. Irmãos, é unânime. Não é o drama de uma igreja, é unânime. Em todos os lugares onde chego, ouço a mesma coisa, que a igreja era de um tamanho e agora é de outro bem menor. Não é um drama de uma congregação, é um drama do povo do Senhor ao redor do mundo, que encolheu-se, deu passos atrás, foi se enclausurando, foi abandonando a autoridade que tinha, foi abrindo mão do poder que possuía, foi deixando a sua boca ser calada pelo sistema do anticristo, não foi mais sacando as Escrituras, abrindo-a e pregando-a. Neste momento em que as igrejas estiveram fechadas, a sua frequência controlada e diminuída, cresceu a horda dos chamados influenciadores digitais gospel. Os coitados dos nossos pastores, de nós obreiros do Senhor, que nos esmeramos em uma pregação nova todo domingo, que nos esmeramos para trazer ensino fresco à igreja toda semana, ainda precisamos passar pelo desgosto de ouvir os crentes dizer: mas eu gosto do videozinho de alguém lá da internet. Então vai você e ele agarrado para o inferno. Porque a palavra do Senhor continuará a ser pregada de maneira íntegra, integral e imediata pelos santos obreiros do Senhor. E nós não abriremos mão disto. Não abriremos. Os professores de escola dominical abrem mão de horas de sono, de tempo com a família, para preparar as aulas que vão apresentar no domingo. E quando alguém se digna a vir, ainda sai dizendo que prefere assistir a aula da escola dominical de alguém veiculada pela internet. Aqui está o pão que te alimenta, aqui está a comida que te sustenta, aqui estão as mãos daqueles que militam na palavra de Deus para trazer a você alimento vindo do céu fresco todo dia. E nós não abriremos mão nem de pregar e nem de viver as Escrituras. Elas são centrais na nossa vida. A palavra de Deus passa hoje por um ataque que é impensável. Quem um dia poderia imaginar que são justamente os ensinadores, os pretensos teólogos, que estão descaracterizando a mensagem contida nas Escrituras. E fazem-no com pompa, circunstância, com eloquência. A última bobagem dita por esse pessoal chegou a causar confusão, frisson, euforia no meio do povo de Deus. Quando alguém levantou-se e disse assim, a frase é bonita, por isso ela confunde: a chave hermenêutica da Bíblia é o Senhor Jesus. E crentes glorificam.
E crentes enaltecem, que lindo, para entender a Bíblia, a chave hermenêutica da Bíblia é Cristo. Está-se diante de uma das piores heresias que se poderia pensar, que se poderia abraçar. Porque quando alguém diz que a chave hermenêutica da Bíblia é Cristo, está sugerindo que aquilo que Cristo disse textualmente é que tem valor. Mas aquilo que Cristo não citou textualmente da Bíblia restante, perdeu a sua serventia. E os irmãos sabem bem, talvez até tenham aí, uma daquelas Bíblias onde as palavras de Jesus aparecem em vermelho. E você sabe que o Senhor Jesus pode ter referido-se a toda a Escritura, mas ele não citou textualmente todo o Antigo Testamento. E quando alguém diz a chave hermenêutica é Cristo, está dizendo que só aquilo que Cristo falou textualmente é que está valendo, o restante perdeu a serventia. Imagine, queridos irmãos, só porque o Senhor não citou textualmente algum texto do Antigo Testamento, ele não é mais para os nossos dias. Qual é a maneira de entender a palavra de Deus? Se a Bíblia tem uma chave hermenêutica, a chave hermenêutica da Bíblia é a própria Bíblia. Quer entender as Escrituras? Leia as Escrituras. Quer compreender a palavra? Leia a palavra. Quer ser um professor, quer ser um mestre desta palavra? Basta abrir e ler. É assim que é. Nós interpretamos a Bíblia pela própria Bíblia. Por mais que a citação seja bonitinha, e volto a dizer, ela é. E é tão bela que confunde. Mas a chave hermenêutica da Bíblia não é Cristo, é a própria palavra de Deus. Quando nós estivermos confusos quanto a um texto, quando quisermos bem entender o que diz alguma passagem, basta abrir e ler. E aí você não lê só o versículo que te causa alguma confusão, lê os versículos anteriores, leia os que vêm depois, leia o capítulo todo, comece a decorar a Bíblia, comece a memorizar as Escrituras, e o Espírito Santo agindo neste momento, começa a nos esclarecer ao ponto de que logo nós venhamos a nos conscientizar e convencer. Para entender a Bíblia, eu dependo da Bíblia, para compreender as Escrituras, eu dependo das Escrituras, basta a mim que a minha alma se aplique a isso, e o Espírito Santo ensinar-me-á quais são as verdades que estão aqui. Assim é que nós estudamos a Bíblia. Quem imaginou que chegaríamos no momento de dizer que o que está matando a pregação é a tal da exegese? O que está matando a pregação é a tal da hermenêutica. E escrevem-se livros sobre isto, e alguns deles têm nomes convidativos: hermenêutica pentecostal, a exegese do movimento pentecostal. Queridos irmãos, prestai bem atenção numa coisa. Nós não temos um método, uma forma própria de entender a Bíblia, não. Porque a Bíblia só pode ser entendida de um jeito. Se há uma exegese, ela não é pentecostal, ela não é reformada, ela não é antipentecostal. Se há uma forma de entender a Bíblia, esta tal se chama exegese bíblica. É a palavra pela palavra. Nós não interpretamos a Bíblia culturalmente, não interpretamos a Bíblia denominacionalmente, interpretamos a Bíblia espiritualmente. Ela é a palavra de Deus e é assim que ela tem que ser entendida. Chega de fazermos concessões a esses intelectuais que sobem nas nossas tribunas, que assumem as cátedras dos nossos seminários, disseminando da sua confusão, disseminando da sua mentira, fazendo com que o povo passe a pensar de forma enganosa. A palavra de Deus é que é o centro, a palavra de Deus é que impera, a palavra de Deus é que reina, a palavra de Deus é que comanda, a palavra de Deus é que santifica, a palavra de Deus é que liberta, a palavra de Deus é que dá vida, a palavra de Deus é que ilumina, a palavra do Senhor é que nos alimenta. É pela palavra que a igreja se mantém, é pela palavra que a igreja luta, é pela palavra que a igreja se fortalece. Atenhamo-nos só e somente à palavra. É a Bíblia pela Bíblia, nada mais. Por mais que os nomes sejam bonitos, por mais que os títulos sejam atraentes, a Bíblia pela Bíblia, é isso que nos basta. Precisamos de uma vida comprometida com o Espírito.
já que falamos sobre nomes bonitos, nomes atraentes, nomes convidativos, eu vou falar aos irmãos de mais um nomezinho a respeito do qual precisamos pensar. Nós, até de forma feliz, orgulhosa, claro que como gostamos de dizer, né, aquele orgulho santo, não é? Chamamos-nos a nós mesmos de movimento pentecostal. Eu acho um nome bonito, é bonito. Os irmãos prestaram atenção no meu nome? Gunnar Berg. Se acabar a Assembleia de Deus, irmão, tem que ficar para apagar a luz. Não posso sair. Mas é um nome bonito, gosto mesmo, gosto. Nós temos até o programa, não é? O movimento pentecostal, é bonito. Mas tem uma coisa por trás desse nome que às vezes passa despercebido a nós. É a tentativa, não nossa, mas é a tentativa dos historiadores da igreja não pentecostais em fazer com que a nossa cabeça funcione de um jeito errado quanto à ação do Espírito Santo. Quando alguém nos chama de movimento pentecostal, e eu volto a dizer, gosto desse nome, é bonito, faz parecer que depois de encerrado o primeiro século da era cristã, o século da Igreja Apostólica de Nosso Senhor, e depois da morte de João em Pátimos, o último dos apóstolos, cessou totalmente o Espírito Santo. Não mais houve batismos, não mais alguém falou em línguas, não mais houve dons espirituais. Aí, de repente, lá no final do século XIX, Seymour, Parham, decidiram estudar o livro dos Atos para ver o que acontecia e o Espírito Santo voltou a batizar. Teria sido assim? Será mesmo que a igreja atravessou 1700 anos de inatividade do Espírito Santo? Será que desde a morte de João, ninguém mais falou línguas estranhas até que William Seymour foi batizado? Será que desde a morte de João, lá no seu exílio em Pátimos, quando Domiciano jogou ele lá e falou, agora eu calo de vez o cristianismo? E aí no céu abriu-se uma porta de onde Cristo disse, sobe para cá, João, e eu te mostrarei as coisas que brevemente hão de acontecer. Será que dali para cá foram 1700 anos sem cura divina? Eu não posso crer. 1700 anos sem visão, sem profecia? Não, eu não acredito. Mas assim se faz crer quando chegam em crentes como nós e tacam um rótulo. Movimento pentecostal, começou agora. Não. A igreja do Senhor Jesus Cristo sempre foi pentecostal. Não há igreja se ela não for pentecostal. Não há igreja se o Espírito não agir. Não há igreja se não houver batismos no Espírito Santo. Não há igreja se não houver dons manifestados. Não há igreja se não há visão. Não há igreja se não há profecia. Não há igreja se não há interpretação. Não há igreja se não há cura divina. Não há igreja que não seja pentecostal. Justino Mártir escreveu, dando testemunho a respeito de um movimento que entrou para a história da igreja como sendo um movimento herético. É o movimento dos montanistas. Tudo bem que os irmãos montanistas, eles eram, como diria o apóstolo Paulo, meninos na fé. Cometeram seus excessos. Também havia entre os montanistas os irmãos dos aviãozinhos e tudo mais. Mas eles eram pentecostais. Justino Mártir escreveu que entre os montanistas havia línguas estranhas, curas divinas e todos os sinais que estavam presentes na igreja apostólica. E nós estamos falando do ano 160 da era cristã. Irineu escreveu, por volta do ano 200, que na sua época, ao redor de si, havia manifestações legítimas do Espírito Santo, com línguas estranhas, com cura divina e com outros sinais que também eram iguais àqueles da igreja apostólica. Ambrósio escreveu no século IV que estava vendo os crentes buscando o Espírito Santo, a exemplo do que fizeram os cristãos no cenáculo, em Atos no capítulo 2, e o Senhor estava batizando e até ressuscitando mortos. Agostinho escreveu, também no século IV,
que notava muitas manifestações espirituais entre os cristãos com os quais se relacionava, e elas todas eram iguais ao do movimento acontecido em Atos 2, depois da descida do Espírito Santo. Um certo padre que se tornou santo no contexto da Igreja Católica, chamado Francisco de Assis, mas que deixa a história falar por si, era totalmente contrário ao regime católico e à sua corrupção. Também pregou e falou sobre os dons espirituais e a história da testemunha de que nas suas pregações, de que entre aqueles que o acompanhavam, havia os batizados com o Espírito Santo, havia aqueles que eram tomados em línguas e havia manifestações de sinais e maravilhas entre eles. Também, quando chegamos ao século XVI, encontraremos Martinho Lutero, alguém a respeito de quem a história da testemunha tinha os dons espirituais em sua vida. Não faria o que fez se não fosse ele pentecostal. E eu vou mais além. É mais fácil provar que Lutero era batizado com o Espírito Santo do que ele não era. Depois avançamos ao século XVII e encontraremos John Wesley, Charles Wesley e os seus irmãos metodistas, todos eles vivendo a experiência do coração aquecido, falando em línguas estranhas. E o que a biografia de Wesley conta é que ele próprio, John Wesley, foi batizado com o Espírito Santo num momento em que o grupo de oração e estudo do qual participava estava lendo uma passagem de Lutero sobre a carta de Paulo aos Romanos. Aí chegamos, por fim, aos avivamentos dos séculos XVIII, do século XIX, aquilo que se chama de movimento pentecostal no século XX, e a nós que já estamos aqui no século XXI, aguardando a volta do Senhor. Logo, irmãos, o que a história conta, o que a história depõe, é que se há igreja de Cristo sobre a terra, esta igreja é pentecostal. Sempre foi, desde Atos até hoje, sempre foi pentecostal. De Pedro a nós, sempre a igreja foi pentecostal. Nunca houve momento em que o Espírito Santo deixou de agir na história. Nunca faltaram línguas estranhas. Mas é só ler, como eu já disse, a Bíblia pela Bíblia. O profeta Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 28, o que diz: naqueles últimos dias eu derramarei sobre toda a carne do meu espírito. Aí Pedro se levanta, no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, e diz àqueles todos que estavam ali olhando os crentes falarem línguas estranhas, e diz-lhes assim: estes homens não estão bêbados como vós pensais, porque ainda é a terceira hora do dia. Dá-se que cumpriu aquilo que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Estes últimos dias já estavam valendo ali, já era naquele momento o pedaço final da história da humanidade. Alguém perguntará e dirá, é uma pergunta legítima: que pedaço final grande, hein, pastor? 2000 anos, pois é esse espaço que estamos vivendo, entre as 69 semanas de Daniel e a última semana. Então contente-se por estar aqui e não fazer parte da semana última. Certamente você não quererá estar lá, mas nesse intervalo, nesse período da igreja, o Espírito Santo nunca deixou de batizar. Nunca deixou de falar em profecia, nunca negou interpretação de línguas, nunca segurou um dom, nunca reteve. Pelo contrário, ele dá dons à igreja para a edificação dos santos. É hora de buscarmos o Espírito de Deus, é hora de clamarmos pelo batismo, é hora de suplicarmos: Senhor, renova, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a testifica. O nosso Deus continua a batizar. Alguns anos atrás, eu fui convocado por nossa editora, a CPAD, para fazer a revisão de um livro que está circulando até hoje no Brasil, e o livro era de teologia pretensamente pentecostal. Quando me deram o volume que competia a mim revisar, comecei a ler o capítulo que falava sobre os comentários sobre o capítulo 2 do livro de Atos. Eu coloquei a mão no peito e disse: não, isso aqui não é pentecostal. Tem rótulo de pentecostal, mas não é. Porque o livro dizia que o batismo era algo restrito àquela época e não mais.
Avancei para os capítulos que falam sobre os dons. Fui ler Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 13, outras passagens onde Paulo fala sobre os dons, e a todo momento o autor, que se dizia pentecostal, estava a afirmar que os dons não eram mais atuais, eram só para aquele momento da história e não mais. Fiz contato com a editora, relatei o problema, recebi a orientação. Reescreva o capítulo, reescreva, vamos substituir. E assim eu reescrevi. Mas todo momento em que eu precisava voltar ao texto daquele autor, que se dizia pentecostal e não era, o meu coração pesava muito, irmãos. Foram 2 semanas bem difíceis na minha alma, porque lendo as palavras daquele homem, eu tinha a certeza de estar diante de alguém que estava renunciando à sua salvação, negando o Espírito Santo. E aquilo faz mal para o coração da gente. Mas eu logo me lembrava, e sei que era o próprio Espírito de Deus que me fazia lembrar, de uma infância, de uma lembrança perdida lá na infância. Quando eu tinha 7 ou 8 anos de idade, e a igreja em que nós congregávamos, que era lá no Rio de Janeiro, dirigida pelo pastor Horácio da Silva Júnior, já de saudosa memória, foi ele inclusive um dos diretores que a nossa CPAD teve, e o pastor Horácio tinha um costume, que eu achava muito bonito. Todo culto de batismo, o pastor Horácio não ficava no púlpito. Ele descia para tocar um órgão que havia na igreja. E naquela época, os batismos eram feitos um pouquinho diferente do que fazemos hoje. Naquela época não importava se houvessem 10 irmãos ou 100 para serem batizados. A igreja cantava uma estrofe de hino entre um batismo e outro. E quando a estrofe terminava, os irmãos que se iam batizar já estavam posicionados dentro do tanque. Fazia-se um silêncio na igreja, para que todos ouvíssemos a confissão de fé do catecúmeno. E depois que a pessoa dizia que cria em Cristo e seria fiel a Ele até o fim de sua vida, na hora em que os pastores faziam um movimento para sepultar aquele velho homem, a igreja entrava junto com a orquestra num grande estrondo, cantando as estrofes do hino da harpa. E o pastor Horácio no órgão. E o hino que mais gostava que fosse tocado era o que dizia: assim que Deus me batizou, a minha alma viu mais luz, pois dom celeste o Pai mandou para dar louvor ao meu Rei Jesus. Sou testemunha do meu Senhor, e dele sempre vou falar, e do seu reino de amor, que o meu cálice faz transbordar. Silêncio na igreja para o próximo batismo. Mais uma confissão de fé. E quando a outra pessoa descia as águas, entrava o órgão, entrava a orquestra, entrava a igreja. Louvado seja Jesus, o Filho, que continua a batizar. Com língua estranha nós temos visto o dom celeste e o Pai mandar. 3 ou 4 semanas atrás, em casa, nós estávamos conversando, minha esposa, eu, os filhos, e também falando com a minha irmã e a minha mãe pelo WhatsApp, e estávamos comentando sobre como há tanto desvio em mensagens, em pregações. E naquele momento, a minha irmã, pelo telefone, partilhou uma mensagem com todos, e ela escreveu assim: gente, ontem a Karina, minha sobrinha, 13 anos, ontem a Karina foi batizada com o Espírito Santo. Calma, a igreja ainda está viva. A igreja ainda está viva. Cristo continua a batizar. O Espírito Santo não cessou, os dons não acabaram, não cessou o poder, o Espírito não está retido, não está recolhido, ele continua a envolver os crentes, e nós precisamos do Espírito de Deus para resistir às armadilhas de Satanás. Se não houver poder, a igreja cai. Se o Espírito não atuar, a igreja fracassa. Se o Espírito não batizar, a igreja morre. Mas o Espírito está disposto
mundo, está disponível, Ele continua atuando. É hora de dobrar os joelhos e buscar, é hora de interceder, é hora de clamar. Armamo-nos intelectualmente para esta batalha, não é verdade? Estamos sempre lendo, estamos sempre às voltas com alguns livros de apologética, não faltamos à escola dominical, tudo isso é necessário, não abandone nada disso. Mas, irmãos, esta batalha se trava e se ganha de joelhos. É com o Espírito Santo de Deus. É assim que a igreja triunfará. A palavra de Deus nos diz, e é o próprio Cristo assim dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas, irmãos, pense só um segundinho. Porta de inferno prevalecer contra a igreja, e desde quando porta é instrumento de ataque? Você já viu alguém bater em alguém com uma porta? Quando o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, o que Ele está dizendo é que se tem um lado nessa batalha que está sempre atacando, que está sempre pronto para triunfar, não é o inferno, é a igreja. A gente é que entra no território do diabo e é o que deveria ser para fazer a obra do Senhor. Mas quando a gente se cala, quando a gente não ora, quando a igreja não busca, aí sim. Aí as portas que não resistem são as nossas. Aí ele vem dentro do nosso território e apronta das dele, como tem feito, como já tem feito. É hora de a igreja buscar a autenticidade, a atualidade dos dons espirituais, ter uma vida cheia do Espírito Santo. E por fim, irmãos, entender que você deve servir ao Senhor Jesus, onde Ele te colocou. Agora, irmãos, em nosso país e em todo o mundo ocidental está assim. Igreja se escolhe da mesma forma como se escolhe o shopping da sua preferência, o mercado do seu gosto pessoal, a loja que te faz sentir melhor. Uns querem as igrejas com as paredes pretas, então pinta tudo de preto, coloca holofote, vamos fazer uma boate. Outros querem as igrejas clarinhas. Graças a Deus aqui é assim. Outros estão no meio termo. Vamos pintar de cinza. Devagar a gente vai escurecendo. E assim os crentes estão escolhendo a igreja conforme os seus gostos pessoais. Não é assim que tem que ser. Mocidade, adolescentes, fiquem aqui. O vosso pastor é comprometido com a palavra de Deus. Não vão a outros lugares buscar, vocês não encontrarão. Aqui cresçam, aqui floresçam. Eu não sei por quanto tempo ainda Cristo tardará a buscar a igreja. Mas se passar mais tempo, a geração que está aqui no púlpito vai seguir o caminho de todo homem, vai morrer. E é preciso que a igreja do Senhor continue marchando. E quem esperamos ver aqui são vocês, irmãos, firmes, constantes e abundantes na casa do Senhor. Ah, mas as outras igrejas falam uma língua dos jovens aí. Eles estão fazendo como Paulo. Paulo não disse que até de tolo se fez para ganhar aos tolos. É verdade, mas Paulo não fazia tolice. É muito diferente. Precisamos florescer aqui. É aqui, irmãos, que temos que ganhar almas. É para cá que temos que trazer as almas perdidas. É aqui que nós somos alimentados. É neste lugar que nós ofertamos. É aqui que nós dizimamos. Aqui estão as mãos que são colocadas sobre a nossa cabeça quando nós estamos enfermos. As mãos que ungem as nossas testas quando estamos doentes. Aqui estão os ombros sobre os quais choramos no momento de dor, de luto, de enfermidade. Não vá buscar nada fora daqui. O Senhor te colocou aqui. Fique aqui. Ah, mas tem alguma coisinha que eu não gosto, eu não concordo. Irmão, dobra o seu joelho e vai orar, porque o dono da igreja é Jesus, é o Senhor que cuida, é o Senhor que faz, é o Senhor que opera. E nós somos os servos da orelha furada, aquele que diz: daqui não saio, daqui ninguém me tira, não me coloca para fora, porque aqui eu estou e aqui eu vou florescer. Aleluia! E para encerrar, eu quero dizer algo aos irmãos. Eu acho até que eu vou dizer como o apóstolo Paulo:
Não o Senhor, mas eu. Irmãos, não percamos as características que nos definem como Assembleia de Deus. Esta semana eu estive em contato com alguma igreja em algum lugar, onde não importa. E chegando lá, eu vi os jovens tão descaracterizados, Jesus. Os hinos da harpa tratados assim com um desleixo que eu nunca vi igual. Quando por fim os hinos foram cantados sofridamente e de má vontade, alguém disse: agora é a hora do louvor. E o que foi até aquele momento? Ou pelo menos o que deveria ter sido. E a igreja ficou em pé, irmãos, sem exagero, por 25 minutos para se cantar um hino. Deve ser um recorde. Um hino de 6 frases, repetidas e repetidas e repetidas. E aquilo vai entrando dentro da cabeça do ouvinte, de quem está no templo, aquela batida contínua. E quando de repente alguém pode dar por si, já está longe do culto racional. Está agindo como um animal, sem nem saber por que as mãos estão levantadas. Aliás, nem os animais erram assim. Nem eles erram assim. Mantenhamos-nos como estamos. Eu sei que é um trabalho diferente, que não é toda a escola dominical que tem orquestra, que tem o coral. Sei que é um trabalho diferente, mas se tem hoje, é porque tem sempre nas outras ocasiões. Mantenhamos-nos assim. Coral, louve ao Senhor sempre do jeito como foi hoje. Não aceite quando alguém dizer: olha, isso aí é coisa de velho, vamos modernizar. Não, não é não. Isso é coisa de crente que faz a obra com excelência. Aos músicos, removei as vossas harpas dos salgueiros e louvem ao Senhor com qualidade. Aos jovens, não cedam aos apelos do worship, não. Vocês são mais e são melhores. E a igreja do Senhor, que adore a Deus em espírito e em verdade sempre, porque o Senhor recebe a adoração que sai deste lugar. Louvado seja o nosso Pai Celestial, e que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Que maravilha, amados irmãos. Sacia nossa alma. A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Oh, aleluia, Jesus. E o Espírito Santo de Deus está no nosso meio, amados irmãos. Aleluia. Desde o primeiro momento em que eu dobrei os meus joelhos aqui nesta casa, já havia sentido a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus, capacitando a cada um de nós, derramando do seu poder. Aleluia. Te dando estrutura, meu jovem, minha jovem, meu irmão, minha irmã, para que você possa resistir ao diabo, porque certamente ele fugirá de vós. Aleluia. Neste momento, amados irmãos, eu quero convidar o nosso coral de obreiros, que irá louvar ao Senhor. E neste louvor estaremos recolhendo dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Nesse momento eu peço aos diáconos que nos ajudem para que possamos recolher dízimos e ofertas. Aleluia, glória ao Senhor. Que o grão de areia, vemos a pedra, maior que a pedra, vemos o monte, maior que o monte,
cordilheira além, maior que tu, porém, não há ninguém. Não há ninguém maior que tu, meu Deus. Não há ninguém que se compare a ti. Não há no mundo, nem lá no céu também, maior que tu, porém, não há ninguém. Maior na criação, vemos o homem, maior que o homem, vemos o anjo, maior que o anjo, arcanjo e querubim, maior que tu, porém, não há ninguém. Não há ninguém maior que tu, meu Deus. Não há ninguém que se compare a ti. Não há no mundo ou lá no céu também, maior que tu, porém, não há ninguém. Maior que a lua, vemos a terra, maior que a terra, vemos o sol, maior que o sol, o universo além, maior que tu, porém, não há ninguém. Não há ninguém maior que tu, meu Deus. Não há ninguém que se compare a ti. Não há no mundo ou lá no céu também, maior que tu, por Deus, não há ninguém. Não há ninguém maior que tu, meu Deus. Não há ninguém que se compare a ti. Não há no mundo ou lá no céu também, maior que tu, meu Deus. Não há ninguém maior que tu, meu Deus. Não há ninguém maior que tu, meu Deus. Não há ninguém.
Aleluia, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Meus amados irmãos, nós temos a agradecer a presença de nossas co-irmãs, as congregações de nosso setor. Como que a Igreja da Lapa vai agradecer a presença desses irmãos, dizendo: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, só Deus para agradecer a cada um dos irmãos pela cooperação conosco nesta manhã. Amém? Podeis assentar. Nós vamos ouvir agora as crianças louvando ao Senhor. Elas estiveram durante todo este período fazendo o encerramento bíblico na sala delas, conforme a faixa etária. É importante lembrar, amados irmãos, a Escola Bíblica Dominical aqui na Lapa, para a honra e para a glória do nosso Deus, nós temos salas de aula para todas as faixas etárias. Tem sido uma bênção, amados irmãos, a Escola Bíblica Dominical. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, é sempre muito convidado a estar conosco e leve esta mensagem a mais irmãos. Vamos continuar com aquela campanha, traga mais um, para que nós possamos ser muito abençoados. Vamos ouvir as nossas crianças louvando ao Senhor. Não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová.
Ele vive, irmãos. Ele vivo está. Glórias a Deus. Amados irmãos, pastor Elias. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero saudá-los nesta manhã com a paz do Senhor. Já cantamos, mas eu não os saudei ainda, né? Eu quero de imediato, e como primeira fala minha, mas os irmãos sabem que eu estou em casa num momento especial. A irmã Marta fez uma cirurgia e o médico recomendou a ela que ela tem que ficar 15 dias em repouso. E se a gente não cuidar, irmãos, ela levanta. E aí, irmãos, eu levanto de manhã e para não acordar os filhos, aí o pastor levanta, faz o café, prepara as coisas, leva o café para ela. E eu acabei me atrasando um pouquinho, mas foi por uma boa causa, viu, irmãos? E eu disse para ela: agora você fica na cama, quietinha, não saia daí, não faça arte, eu vou para a igreja. Ela disse: não, eu vou ficar quieta, pode ficar em paz. Então tá bom, porque não é fácil. Mas, irmãos, eu estou agradecido a Deus por esta manhã tão maravilhosa que Deus nos concedeu. Eu já pude chorar muito aqui nesta manhã. A presença do Espírito Santo é tão grande neste lugar. Glória a Deus. Eu senti verdadeiramente, irmãos, a presença de Deus aqui. Que escola, que aula nós tivemos hoje. Que Deus continue abençoando a instrumentalidade do pastor Gunnar. Que Deus continue usando ele em suas mãos.